João, informação. A proposta de regulamentação da reforma tributária deve ser votada nesta terça-feira no plenário da Câmara dos Deputados, depois de novas alterações no texto. Na segunda-feira, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, apresentou o relatório sobre as modificações que o Senado fez na semana passada. A regulamentação precisou voltar para a última análise dos deputados após essas alterações e depois segue diretamente para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na tentativa de diminuir o impacto na alíquota padrão de referência, a Câmara retirou o benefício dado ao setor de saneamento básico pelos senadores, que havia sido incluído na alíquota reduzida de 60%. Também foram retomadas as bebidas açucaradas no imposto seletivo, que é apelidado de imposto do pecado. A inclusão do saneamento entre os itens com desconto de imposto gerou uma estimativa de aumento de até 0,38 ponto percentual na alíquota padrão, de acordo com cálculos do Ministério da Fazenda. O número é contestado pelo setor. A justificativa dos deputados é que o mecanismo de cashback, ou seja, a devolução do imposto pago pelo contribuinte, já prevê o retorno dos impostos e dos tributos pagos em serviços de saneamento aos mais pobres. Complicado, né, Pitório? Como é que é essa frase aí? De qual fonte, João? Ministério da Fazenda. Falando o quê? A justificativa, de acordo com os deputados, é que o mecanismo de cashback, ou seja, a devolução do imposto pago, já prevê o retorno dos tributos pagos em serviços de saneamento aos mais pobres. Esse é o entendimento dos deputados. Olha, eu vou ouvir o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro está dizendo assim, não aprovem a reforma tributária. O presidente Bolsonaro está dizendo, não aprovem a reforma tributária. O que significa aprovar a reforma tributária hoje? Veja, essa mesma reforma tributária, talvez há um ano, a mesma, hein? Fizesse outro sentido. Porque a gente não teria, de fato ainda, embora a gente já soubesse qual seria o fim, a gente não teria, de fato, uma noção real do tamanho do estrago causado pelo PT. A gente não tinha. A gente sabia que o abismo estava ali, mais 3 passinhos a gente caía no abismo, a gente caminhava, né, a passos largos, firmes, em direção ao abismo, mas não conhecíamos o abismo ainda. Hoje nós já estamos em queda. Já estamos em queda. Você confia numa reforma tributária proposta pelo PT? Você consegue confiar? Numa reforma tributária proposta por Fernando Haddad? Você consegue acreditar? 2 anos de governo Lula, e esses caras fazem uma proposta, por exemplo, de corte de gastos que não consegue suprir as necessidades dos cortes que deveriam ocorrer para a economia voltar a ficar pelo menos no 0 a 0. Aí você vai aprovar uma reforma tributária, porque infelizmente ela deve ser aprovada, e deve ser aprovada porque tem 1 bilhão e 700 milhões de reais rodando aí essa semana em emendas para parlamentares vendidos. Muitos estão levando 7 milhões de reais para as bases. E o que o cara quer? Ele quer que você se ferre para ser elegante. E ele vai pegar 7 milhões, vai gastar na base para garantir a sua eleição daqui a 2 anos. Nenhuma dúvida. Ou seja, a gente vai ter aprovada uma reforma tributária que vai aumentar a fome do governo em tomar o seu dinheiro. Essa reforma deve ser aprovada porque tem o seu dinheiro do seu imposto rodando em emendas agora no Congresso. Então essa turma suja vai aprovar. O governo vai aumentar o tamanho da mordida e a sua vida não vai melhorar. Nenhuma dúvida. Alguma dúvida para você? Para mim, zero. Nenhuma dúvida. Nós vamos enfrentar agora uma reforma tributária que vai passar, eu repito, que vai aumentar a fome do governo, que diz aí, não, tem um cashback que já volta. Mentira! Mentira, amigo. Alexandre Garcia acabou de citar. O que volta para nós do imposto que a gente paga? Vamos lá. O que você usa de fato do imposto que você paga? O imposto que você paga é para alguém administrar para você, para que a coisa pública funcione. É só para isso.
Aí a saúde não vai bem, a educação capengando, infraestrutura destruída. O que mais? Veja, nós estamos passando por maus bocados porque nós não temos quem administre todo esse recurso. Segurança pública, meu Deus. Então, amigo, prepare-se para uma reforma tributária. Agora eu te pergunto, reforma tributária em votação esta semana, deve passar hoje, preparada pelo governo do PT. Você acha que isso vai dar certo? Você acha que existe a menor possibilidade disso dar certo? Uma reforma tributária do Fernando Haddad, que faz uma proposta de corte de gastos que não corta o que precisa ser cortado, não corta o suficiente, e o mercado reagindo, dólar a 6,16, é isso? Pode o Banco Central fazer o que quiser para tentar conter a alta do dólar, não está conseguindo? Ah, amigo, tá ruim de imaginar, hein? Tá ruim de imaginar que nós vamos encarar uma reforma tributária que aumenta a fome de arrecadação do governo para eles gastarem mal, como estão gastando desde o primeiro dia. Aliás, desde o governo de transição, que autorizou esse governo a gerar o rombo, o buraco de onde a gente não consegue mais sair. É um absurdo, um absurdo. Pingô, chama a turma lá para mim. O Birajara Nunes com a gente. Haddad e Simone Tebet não dão um Paulo Guedes, eu concordo, mas longe disso. Márcio Dias Bicário, tem o Hermínio Figueiredo também. Brasil está sem governo. Peçam ao Lula para dar um tchauzinho com a mão esquerda. O povo está com saudade. Augusto, tal, ok. Tem aqui o Ricardo Sakai, amigo nosso. Renato de Assis Moia, isso é taquigrafia. A professora Leninha, essa mulher tinha que sumir da política, Simone Sturp. A Priscila, Natal vai ser fila do osso, cabeça de peixe. Faz o L, miserável. Flávia Tsurno com a gente aqui. Também a Malu Espinosa. Pitoli, tô aqui em Londrina, Paraná, acompanhando, né? Muito obrigado, viu, Malu? Malu Espinosa em Londrina. Tem mais gente com a gente. O João Acerbi, PT nunca mais. Ana Kanashiro, com a gente também, o Aguinaldo França Pitoli, bom dia. Carlos Villanova, SOS Brasil. E a Cláudia Rapelo Silva. E aí, Step, quem está no governo agora é o Bolsonaro? Pois é. Contaram tanta mentira para nós, hein?